o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra invadiu uma nova fazenda de novo no estado da Bahia e isso está dando gás para a articulação de uma CPI e de novas medidas contra invasões do MST. Conta pra gente, Yuri, qual é o cenário? Vamos lá, Dani, por partes. Existem 3 requerimentos de CPI que 3 deputados diferentes estão querendo coletar assinaturas. Uma do deputado gaúcho, tenente-coronel Zuco, que é a que está com o maior número de assinaturas neste momento. Mas também há pedidos dos deputados Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, e Ricardo Salles, também de São Paulo, mas do PL. Houve uma deliberação da Frente Parlamentar Agropecuária para se tentar canalizar esses pedidos em uma só CPI, até para esse pedido ganhar mais força do que pulverizar a energia na coleta de 3 requerimentos diferentes. O mais provável é o que do tenente-coronel Zuco avance por ser o que está com o maior número de assinaturas neste momento. Mas não é só pela CPI a linha de frente que a bancada do agronegócio pretende atuar, eles que têm 348 deputados e senadores, quase 60% do Congresso Nacional. Também estão com uma série de projetos de lei para pedirem urgência para serem votados na Câmara dos Deputados, como aqueles que aumentam a punição a invasões de áreas produtivas e até mesmo tentam classificar invasão de terra produtiva como ato de terrorismo, e também querem investigação de quem financiaria os movimentos de ocupação dessas terras, sejam elas produtivas ou improdutivas. Todas essas invasões que ocorreram na Bahia e agora esta na área mais central, ali próximo da Chapada Diamantina, que é esta mais recente, acabam dando impulso. É o que unifica o discurso dessa bancada, e a própria Frente Parlamentar Agropecuária acaba virando uma espécie de hub da oposição. O presidente da frente, o deputado Pedro Lupion, tem feito a defesa dessa série de ações, considerou lamentável o discurso feito ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Roraima em relação à demarcação de terras indígenas. É sabido e notório que o agro considera que já é suficiente o que há de terras demarcadas no território nacional e que haveria estoque de terras já em propriedade do INCRA ou do governo federal como um todo, ou consideradas improdutivas, para assentar todas as famílias que realmente querem se tornar assentados com produção agrícola. O que a gente percebe, no fim das contas, Dani, é que todos esses movimentos do MST, ou que sejam, o governo tenta classificar como atos isolados, a gente ouviu isso do próprio ministro Paulo Teixeira em entrevista à CNN, mas fato é que acabam dando um impulso. E aí a expectativa de alguns dos parlamentares mais experientes ligados ao agronegócio é que o próprio governo vai tentar conter o ímpeto desses movimentos sociais, porque sabe que acaba gerando um desgaste além do necessário para o governo federal. A gente volta a falar da nova invasão do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra a uma fazenda na Bahia. O Yuri Pita estava te contando como isso deu fôlego à articulação de uma CPI que soma bancada do agro, mais bolsonaristas, para investigar o financiamento dessas invasões e também para produzir um pacote de medidas anti-MST. Eu telefonei mais cedo para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Ele foi informado pela CNN, pelo menos aparentou isso, dessa nova invasão, disse que ia estudar o caso e analisar novas medidas. Lembrando que há menos de 10 dias o Ministério foi obrigado a entrar em campo para tentar desmobilizar a invasão de 3 fazendas produtoras de celulose também na Bahia, e agora se vê novamente às voltas com uma crise que está encorpando e criando caldo para a formação de uma bancada anti-movimento social e, assim, dessa forma também de oposição a Lula no Congresso Nacional. Aqui a gente traz a análise, e aí eu acho sempre bom explicar para as pessoas a diferença entre análise e opinião. Análise é quando você pega abacate com leite e você sabe que isso dá uma vitamina se você juntar. Opinião é você olhar para o abacate e falar que ele é um abacaxi ou que você acha que abacate é bom ou ruim. Isso é diferente. Análise é você, à luz dos fatos e do histórico, e entender onde é que as coisas
vão levar e indicar isso, né? Pois a análise que nós fizemos aqui se mostra acertada. A primeira vez que houve ali a notícia de invasão dessas 3 fazendas de produção de celulose na Bahia, nós contamos que isso ampliaria a estigmatização do movimento social e criaria um problema que Lula não queria e não poderia lidar a essa altura do mandato. Essa nova empreitada do movimento dos trabalhadores sem terra, pelo menos é a ele que está sendo atribuído na Bahia, amplia a percepção de que é exatamente isso que está acontecendo. A reação institucional do bolsonarismo e dos parlamentares que apostavam muito na reeleição de Bolsonaro pode vir justo em cima desse movimento social que estava tentando se livrar de um estigma e dando esses passos atrás faz com que, na verdade, ele seja reforçado. Vem para cá, Yuri Pita, para a gente falar um pouco sobre isso. É impressionante, né? As pessoas não gostam de ouvir o que a história e os fatos nos mostram. É um novo tiro no pé para o governo, reforça o estigma de um movimento social que estava tentando dizer que havia amadurecido e, claro, né, provoca e cria um flanco ideal para uma bancada este movimento social e, por consequência, anti-Lula, produzindo uma pauta negativa que o governo não queria e nem pode lidar a essa altura do campeonato. É bem por aí, Dani. E aí, trazendo dois pontos que eu acho que ajudam a corroborar e reforçar o ponto que você traz. Primeiro de tudo, mencionando isso, hoje acabei passando ali pela reunião que acontece semanal, toda terça-feira, da Frente Parlamentar Agropecuária. Era uma reunião que foi convocada para discutir a reforma tributária, inclusive com participação do secretário do Ministério da Fazenda, Bernard Api. Mas muito da temática que mobilizou os deputados e senadores presentes era a questão das invasões de terra e quando surgiu essa notícia de uma nova invasão. E muitos deles apontaram 2 pontos. Primeiro, essas invasões estão ocorrendo na Bahia, um estado governado pelo PT, pelo 3º governador consecutivo do PT, Jerônimo Rodrigues, sucessor de Rui Costa, que sucedeu a Jacques Wagner, e que há uma relação um pouco menos hostil ou menos conflituosa com o movimento sem terra. Mas, neste episódio mais recente, houve resistência dos proprietários, dos produtores, coisa que é mais vista em estados do Centro-Oeste, do Sul-Sudeste. E isso ouvi de um ex-integrante do governo Jair Bolsonaro. Olha, tá vendo? Isso não acontecia na Bahia. Está acontecendo. É um sinal de que conseguimos levar a nossa mensagem também para um estado que normalmente não teria esse tipo de ação. A própria expansão do agronegócio com mais força pela região Nordeste levou junto também esse discurso de maior enfrentamento e hostilidade ao movimento social. Esse é um ponto. E o segundo ponto, reforçando o quanto essas medidas fortalecem a oposição ao governo Lula e juntam em torno da Frente Parlamentar Agropecuária, mesmo integrantes, deputados e senadores, que não têm uma bandeira tão direta com a frente. A frente ela é tradicionalmente formada por deputados e deputadas. Tem havido uma maior participação de senadores. Não só senadores, obviamente, ligados ao agronegócio, como a ex-ministra e hoje senadora por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, mas também, por exemplo, estava lá hoje o ex-vice-presidente senador do Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. Não tem uma agenda diretamente ligada ao agronegócio, mas participou da reunião da FPA hoje. Em outras reuniões anteriores, esteve ninguém menos do que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro do Paraná, que tampouco tem uma ligação direta com o agronegócio, embora venha de um estado com bastante força desse setor. O presidente da frente atualmente e o antecessor Sérgio Souza, ambos são do Paraná. O que mostra isso é que, diante do impacto do 8 de janeiro, que enfraqueceu a mobilização do grupo da direita, conservador, não só os bolsonaristas, mas a oposição ao petismo, que não era tão radical, essas invasões do MST acabam dando um discurso de contraponto à radicalidade de esquerda e acabam servindo ali de liga
para esses parlamentares que não necessariamente têm uma conexão direta com o agronegócio, mas aproveitam a estrutura de uma das frentes parlamentares mais tradicionais e bem estruturadas do Congresso Nacional para fazer o contraponto ao governo. Por isso, a preocupação com o governo, a embocadura que o ministro Paulo Teixeira tem buscado para não ser conivente com as invasões, com desrespeito ao direito à propriedade, mas tentando ainda manter as conexões com o movimento social, porque faz parte do DNA petista a conexão com os movimentos de base. Eu estou aqui questionando, voltando a escrever para o governo, para ver se o ministro consegue nos antecipar que tipo de atitude vai tomar diante desse cenário. De novo, né? Porque tem tem a agenda do chamado Abril Vermelho, né? Que é uma agenda de mobilização e reivindicação que, historicamente, o MTST faz. Agora, de novo, né? Eles estão escolhendo um estado governado pelo PT há quantos anos, hein? 16 do Rui e do Jacques. Não, 8 do Rui e 8 do Jacques. Isso. 16 somando os dois, exato, mais 4 agora do Jerônimo. Ou seja, é um estado onde o PT vai ficar no poder, se tudo, né, nada, o imponderável não acontecer, 20 anos. Então, é nesse estado em que eles escolhem fazer a agenda de mobilização, ampliando a ideia de que há certa leniência, né? Você vê que dessa vez o governo reagiu mais rápido. Eu vou, inclusive, também procurar o governo de Jerônimo para saber como é que eles estão vendo isso, porque, Yuri, o que está acontecendo é pano para manga, a invasão de terra produtiva. A gente tem informação, Yuri, se essa fazenda é uma fazenda produtiva também, como eram as de celulose? Não tenho, mas a gente tenta checar aqui. Vou ver se eu consigo aqui ou pedir ajuda para a nossa Invasão produção. de fazenda produtiva não tem ponto nem vírgula. Exato. Pela letra fria da lei é crime. Simples Exato. Assim. Pela letra fria da lei é crime. Então, a invasão às fazendas da Suzano foi um tiro no pé e se ficar constatado que essa fazenda também é produtiva, a gente vai ter um quarto movimento de invasão do MTST com flanco para responsabilização criminal e também na política. Yuri. É isso, a reação é legítimo, ou a história do MST com o Abril Vermelho tem uma marca histórica importante, que é relembrar o massacre de Carajás, que foi um dos casos mais terríveis que aconteceu na história do campo no Brasil. Que, enfim, uma série de assentados ali, de pessoas ligadas ao MST foram massacradas pelas forças de segurança no estado do Pará, isso, se não me falha a memória, em 1999. A grande questão é que na própria campanha de 2022, o então candidato Lula, Yuri, hoje presidente... Oi, pois acabou de chegar a informação aqui, olha no nosso grupo, né? Já. Eu vou encaminhar ao governo. Porque a fazenda foi desocupada. Nesta terça-feira, após diálogo com os proprietários da fazenda, que aconteceu na tarde de ontem, as 170 famílias que ocupavam a área decidiram desocupar a fazenda e se deslocaram para um acampamento que fica próxima. A decisão de desocupar a área foi tomada pelas famílias sem terra após diálogo com os proprietários, que afirmaram que a fazenda está abandonada e improdutiva devido a um processo judicial dos 11 herdeiros da fazenda. Então, ela segundo o movimento dos trabalhadores sem terra, e aí eu acho que vale a gente tarjar, Igor, a fazenda estava improdutiva, mas por quê? Porque há uma disputa judicial entre os herdeiros desse espólio. A polícia militar foi acionada, conteve o grupo pequeno de fazendeiros que estavam ali ameaçando os sem terra, não teve confronto e eles saíram. Maravilha, Yuri, a gente já repercute à luz dessa nova informação. Bem rapidinho, esse ponto que você destacou, né, que eles falam aqui de grupos de fazendeiros e jagunços, é o ponto que alguns bolsonaristas estavam defendendo hoje, de que há resistência a esse tipo de movimento na Bahia, coisa que não havia antes, essa articulação que é mais comum em outros estados e agora acaba chegando também ao estado baiano.
Gente, é um movimento importante. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra deixa essa fazenda, reconhecendo ali que, tendo a disputa judicial, entendia que não dava para caracterizar aquilo como uma área improdutiva ou que abria um flanco para atacar. Como eu disse, não tem ponto nem vírgula, invadiu terra produtiva, é crime e é isso o que está dito na lei. Acabo de receber a resposta do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Assunto resolvido, é o que diz o ministro após a desocupação da fazenda. Assunto resolvido, me diz aqui o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, as voltas com isso. Eu vou perguntar se ele entende que é o suficiente para conter o ânimo político da oposição, agro mais bolsonaristas no Congresso, e assim que tiver retorno, falo de novo com vocês. Yuri. É isso, Dani. Acho que para arrematar também, vai ficando ali nítido que há um risco maior de conflitos diante dessa mobilização dos proprietários em se defenderem nos casos de invasões. Uma bandeira que é defendida pelo campo conservador, pela direita, pelos ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro. E a grande questão é que o governo tenta evitar justamente esse conflito. Tudo que o governo Lula não precisa é desse tipo de conflito que resulte, inclusive, em episódios de gravidade. E isso acaba reforçando uma visão que predomina na bancada agropecuária de que o que está ocorrendo não é movimento por reforma agrária e sim tentativa de pressão sobre o governo federal para a ocupação de espaços e atendimento de pedidos por parte dos movimentos sociais.